Então aqui é o professor Rodolfo e vamos lá resolver mais um exemplo de um pórtico isostático. Diz aí, calcular as reações e traçar o diagrama de esforços internos para o pórtico abaixo. No ponto A a gente tem um engaste, então daí a gente vai ter uma reação vertical VA, uma reação horizontal HA e uma reação de momento MA. No ponto E a gente tem um apoio de segundo gênero, então reação vertical VE e reação horizontal HE. Num total aí de 5 reações. Se a gente tem 5 reações, a gente precisa de 5 equações. A primeira é somatória de força horizontal igual a zero, a segunda somatória de forças verticais igual a zero e a terceira somatória de momentos igual a zero. São as equações de equilíbrio básicas. Além disso, no ponto C a gente tem uma rótula, então daí a gente pode escrever aqui também que o momento em C é igual a zero. E lá no ponto B, a gente tem um engaste interno que indica que o cortante naquele ponto é igual a zero. Então, cortante em B igual a zero. Então, 5 a 5 a gente consegue calcular todas as reações. Começando aqui pelo cortante em B igual a zero. Vamos dizer que eu estou olhando por baixo, né? Daí a gente tem, quem dá cortante? HA menos 5 vezes 3 igual a zero. O que implica aí que o HA é igual a 15 kN. Do momento em C igual a zero. Vamos dizer que a gente está olhando agora para a direita. Momento em C igual a zero. A gente tem agora VE vezes 4 menos 10 vezes 3 igual a zero, que implica que o VE vai ser igual a 7,5 kN. Posso apagar isso aqui, né? Fazendo agora o somatório de forças verticais igual a zero. Nós temos aí VA mais VE menos 10 igual a zero. VE foi 7,5, então VA fica igual a 2,5 kN. Do somatório de forças horizontais igual a zero, nós temos aí menos HA menos HE mais 5 vezes 5, que é a carga distribuída total. Como o HA foi igual a 15, implica que o HE vai ser igual a 10 kN. Poderia utilizar o somatório de momentos. Nós vamos usar ali o momento em C igual a zero, só que agora tomando o lado da esquerda. Ou a parte de baixo do pórtico. Pode ser visto dessa maneira também. Então, momento em C igual a zero. Por baixo, como eu disse. Nós temos aí HA vezes 5 menos MA menos 5 vezes 5 vezes 2,5, que é a carga distribuída, igual a zero. O que implica que o MA vai ser igual a 12,5 kN. Então temos aí as reações de apoio. Então vamos aí agora fazer o diagrama de esforço normal. Vamos relembrar aqui as reações. O VA ficou igual a 2,5 kN, o HA que foi igual a 15 kN, o MA eu não vou colocar porque não importa no esforço normal, o VE 7,5 kN e o HE 10 kN. Começando aqui pelo ponto A, vamos dizer que eu estou olhando para baixo, né? No ponto em que eu ainda não vi a força de 2,5, que seria aquele zero. Lá em cima, já onde eu consigo enxergar a minha reação VA, eu vejo que o VA está entrando nesse ponto, então indica que ele está dando compressão. Então o A depois, menos 2,5 kN. Aliás, aqui é o diagrama de esforço normal, todos os valores que eu colocar aqui estarão em kN. Do ponto A eu posso ir lá agora para o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B eu tenho essa carga distribuída, mas como ela não altera o valor do esforço normal, posso dizer que o meu normal segue constante. Então permanece com o mesmo valor, menos 2,5 kN. Indo agora para o ponto C, mesma coisa, eu tenho carga distribuída, mas não altera o normal porque ela está perpendicular à barra. Então segue constante, menos 2,5. Então daí eu tenho que toda a barra ABC está submetida a compressão com o valor de 2,5.
Deixa eu dar uma limpada no desenho. Novamente o H foi igual a 15 e o VA foi igual a 2,5 kN. Estou começando lá pelo ponto C na barra horizontal. Posso chamar de C depois, né? Ou C da barra horizontal, como queira. Olhando para a esquerda, como eu estou na barra horizontal, quem dá esforço normal são as forças horizontais. Aí eu vou transportar o H lá para cima. Em relação àquele ponto, eu vejo que ele está dando tração, então já sai ali com mais 15. E tenho também a carga distribuída, com toda sua dimensão aí, 5 vezes 2, 5 vezes 3, ou simplesmente 5 vezes 5. E lançando lá em cima, eu vejo que ela fornece compressão. Então, o esforço normal no ponto vai ser mais 15 menos 25, que é igual a menos 10. Então, já sai aqui com a compressão de menos 10. Aliás, vou colocar esse aqui de azul. Pronto, menos 10. Saindo do ponto C e indo para o ponto D, eu não tenho nada aí entre o ponto C e o ponto D. Então, permaneço com o mesmo valor, menos 10 kN. Eu vou marcar aqui um ponto bem vizinho do ponto E, mas só no limite de eu não conseguir enxergar ainda o VE e o HE. Como eu não tenho nada na barra DE, eu permaneço com o mesmo valor menos 10. E aí pegando agora um pouco depois do ponto, de modo que eu já consigo ver ali a minha reação HE, eu vejo que em relação a esse novo ponto que eu marquei, eu tenho 10 kN saindo do ponto, que indica que ele está fornecendo tração nesse ponto. Como eu já tinha menos 10 mais 10, eu vou para zero. Então toda a barra CDE está submetida a compressão de 10 kN. Pronto, indo agora para o esforço cortante. Vamos relembrar aqui a convenção do esforço cortante, né? Lembrando da de viga. Se eu analisar pela esquerda, uma força para cima me dá cortante positivo. Se eu analisar pela esquerda, uma força para baixo me dá cortante negativo. E se eu analisar pela direita, uma força para baixo me dá cortante positivo e uma força para cima me dá cortante negativo. Então, esquerda, cima positivo, baixo negativo. Direita, baixo positivo, cima negativo. Na barra horizontal não tem discussão, né? Direita é direita mesmo e esquerda é esquerda. Não vamos inventar moda aqui. Mas na barra vertical, a gente tem que estabelecer uma condição, né? Eu vou dizer aqui que se eu olhar para cima, eu vou estar olhando para a direita. Aí eu pego a convenção da direita. E se eu olhar para baixo, vou dizer que eu estou olhando para a esquerda. Aí eu pego a convenção do sinal associado à esquerda. Beleza, né? Posso apagar isso aqui. Vamos relembrar aí as nossas reações. VA 2,5 kN, HA 15 kN, o HE 10 kN e o VE 7,5 kN. Mais uma vez o MA não vai importar no esforço cortante. Deixa eu marcar aqui alguns pontos antes da gente calcular. Esse ponto aqui vai ser o meu ponto, que eu vou chamar de A depois, parecido com o que a gente fez no esforço normal. Esse daqui vai ser o A antes. O C também precisa de 2, vou chamar esse aqui de C antes, C depois. Poderia ser da barra vertical e C da barra horizontal. Aqui eu tenho o D antes, tenho aqui o D depois. Daí eu tenho aqui o E antes e tenho aqui o E depois. Eu vou calcular desde o ponto A e eu vou levar lá até o ponto E depois. Então, começando aqui pelo ponto A, no caso A antes. Se eu corto aqui e eu olho para baixo, olho para a esquerda, né, como eu disse que eu estaria olhando, como eu não tenho nenhum carregamento ainda, então eu tenho cortante nesse ponto vai ser igual a zero. Indo no próximo, cortante A depois, entre esses dois pontos eu tenho a força de 15 kN, então daí eu vou ter 0 mais 15, cortante nesse ponto vai ser igual a mais 15. No ponto B, agora, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho essa carga distribuída, que vai alterar o esforço cortante. Como eu estou encontrando para a esquerda, isso daí vai dar negativo, né? Então eu tenho mais 15 menos 15, daí eu vou para zero. Cortante B igual a zero. Inclusive foi uma das condições que a gente utilizou para calcular as reações. E indo lá para o ponto C antes, eu tenho que C antes vai ser igual ao ponto B, e agora eu tenho menos 5 vezes 2, então 0 menos 5 vezes 2, eu vou para menos 10 kN nesse ponto. Eu já tenho o diagrama de esforço cortante da barra vertical. Posso apagar isso aqui, né? Não me serve mais. Relembrando aí o VA 2,5 kN.
Então, C depois. Vou dizer aqui que eu estou olhando para a esquerda. A única força que dá cortante olhando para a esquerda é o VA, 2,5 kN. Está para cima, então cortante positivo. Então daí já sai com 2,5. Aliás, eu esqueci de escrever aqui, né? Diagrama de força cortante em kilonewtons. Entre o ponto C depois e o ponto D antes, eu não tenho nenhum carregamento, então eu permaneço com o mesmo valor, 2,5 kN. Indo para o próximo ponto, que é o ponto D depois. Entre esses dois pontos D, né, eu tenho aplicado lá no ponto D 10 kN para baixo, então dá cortante negativo, então 2,5 menos 10, eu vou para menos 7,5. Entre o ponto D depois e o ponto E antes, eu não tenho nenhum carregamento novo, então vou permanecer com o mesmo valor, menos 7,5 kN. E no meu último ponto lá, que eu chamei de E depois, aparece para mim agora o VE, está para cima, então fica positivo, menos 7,5 mais 7,5, daí eu vou para zero, fecho meu diagrama. Daí eu tenho um trecho aqui com valor positivo 2,5 e um outro trecho ali com valor negativo, menos 7,5. Então está aí o diagrama de esforço cortante. Vamos agora para o diagrama de momento fletor. Então vamos relembrar aqui as reações. VA 2,5 kN, HA 15 kN. O MA dessa vez importa, então vou colocar aqui 12,5 kN. O VE 7,5 kN. E o HE que foi igual a 10 kN. Beleza. Diagrama de momento já tem alguns pontos que eu conheço. Por exemplo, na rótula eu já sei que é igual a zero, não tem necessidade de calcular. O ponto E, como é a extremidade rotulada, também eu sei que o momento vai ser igual a zero. Então, MC e ME é igual a zero. No ponto A, como eu tenho momento concentrado, eu vou ter dois valores. Um é zero e o outro vai ser o valor da reação. Só cabe a gente saber se é positivo ou negativo. Então, vou marcar aqui um ponto, mesmo ponto de antes, né? O A antes, que é vizinho ali ao ponto A, e o ponto A depois, que é vizinho do ponto A, só que na parte de cima. O A antes, se eu olhar para baixo, eu não vejo carregamento nenhum ainda, então esse é o zero que eu já tinha marcado ali. E o A depois, se eu olhar para baixo, é o equivalente a dizer que eu estava olhando para a esquerda, conforme a gente combinou no diagrama de cortante. E se eu estou olhando para a esquerda, eu uso a regra da mão esquerda, e com a regra da mão esquerda, eu vejo que o MA dá momento negativo, menos 12,5 kN. Embora apareça para mim o VA e o HA, né, eles não fornecem momento porque a distância é nula. Então, MA menos 12,5 kN. A unidade eu acabei de escrever ali. Então, vamos agora para o momento em B. Vou calcular por baixo também. Então, seria pela esquerda, daí eu tenho menos 12,5 mais H vezes 3, são mais 15 vezes 3, e menos 5 vezes 3 vezes 1,5, que implica aí que o MB vai ser igual a 10 kN. Positivo, então vamos colocar para dentro. Então aqui eu tenho 10 kN. Como eu tenho carga distribuída, eu não posso ligar com linha reta, né? Então vou marcar aqui a linha tracejada entre o ponto A e o ponto B, e entre o ponto B e o ponto C. E aí, nesses trechos eu vou acrescentar aqui a parábola da carga distribuída. E a flecha a intensidade aí, QL ao quadrado dividido por 8. No caso ali, no trecho BC, 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 8, que fica 2,5. E no trecho AB, eu tenho 5 vezes 3 ao quadrado dividido por 8, que fica igual a 5,625. Então tive aqui um pedacinho negativo. Esse trecho aqui, o momento é positivo. E esse outro aqui também é positivo. Então daí eu já tenho o diagrama da barra vertical. Vamos agora para a barra horizontal. Só resta o ponto D, né? Porque o C e o E foram iguais a zero. Então, no momento em D, esse aqui eu vou calcular pela direita. No momento em D pela direita, só enxerga ali o HE e o VE, só que ainda no momento é o VE. Estou olhando para a direita, eu uso a regra da mão direita, então mais 7,5 vezes 1, 7,5 kN. Positivo, eu vou marcar aqui embaixo. 7,5, não tenho carga distribuída, então posso ligar os dois trechos aqui com linha reta, D para E C para D, com linha reta. Então tá aí, diagrama de um multifletor.